Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as resinas compostas. Quanto à composição das resinas compostas, elas são formadas basicamente por partículas inorgânicas, que são partículas de carga, partículas de vidro, quartzo, sílica, a matriz orgânica, que vai ser alguns monômeros que vão ter ali, e também os agentes de união que vão unir essas partículas de carga à matriz orgânica, que usualmente é o silano que é usado. Elas também podem ter alguns pigmentos e alguns inibidores para prolongar a vida útil dessas resinas, como a hidroquinona. Aqui nessa imagem a gente vê a evolução das resinas compostas, como eu tinha falado, desde quando ela começou a ser desenvolvida lá na década de 50, depois em 62 com Bowen, e a gente teve, junto à evolução delas, a evolução dos sistemas adesivos, que foram evoluindo de 3, 2 até 1 passo, e hoje a gente tem também adesivos universais. As resinas compostas, elas foram evoluindo muito em relação às partículas de carga que tem nela, especialmente ao tamanho das partículas de carga. Elas começaram lá com partículas maiores, as macroparticuladas, e foi se diminuindo o tamanho dessas partículas até se chegar hoje em compósitos nanoparticulados. Aqui a gente vai ver um pouco da classificação dessas resinas, que tem várias. Uma delas é quanto ao tamanho das partículas de carga, que ela poderia ser macroparticulada, que teria partículas grandes, microparticulada, que são partículas menores, e as híbridas, que são uma mistura de partículas grandes com partículas menores. Aí tem o tamanho das partículas, mas esse tamanho varia bastante de livro para livro. Vocês podem ver alguma variação entre os livros quanto ao tamanho. O importante é entender que elas eram partículas maiores e foram diminuindo ao longo dos anos. As macroparticuladas, elas têm uma deficiência aí, que é na dificuldade de obtenção de um bom polimento. Não permitem uma lisura, um polimento adequado depois. Por isso que as microparticuladas surgiram, vão ser mais fáceis de polir, vão manter esse brilho e a lisura, mas elas têm propriedades insuficientes para situações em que exigem uma maior resistência. Daí as híbridas surgiram como uma tentativa de unir as vantagens da macroparticulada com a microparticulada. Para as híbridas, o que a gente tem hoje também? A gente tem as microhíbridas, que elas seriam universais, teriam uma boa resistência à tenacidade, estabilidade, resistência ao desgaste e um bom polimento. E a gente teve ainda nas últimas décadas os compósitos com nanopartículas, que seriam partículas menores ainda, entre 20 e 75 nanômetros. Eles são universais, têm boas propriedades físico-mecânicas e têm também uma boa capacidade de polimento. Algumas marcas vocês vão ver uma diferença aí, justamente para facilitar na venda e no marketing dessas resinas, vão chamar de nanohíbridas. Também é um tipo de resina híbrida. Outros vão chamar de microhíbrida porque não tem tanta partícula nano assim. É mais uma questão de classificação delas quanto ao tamanho das partículas de carga. Então, como que a gente vai escolher a resina composta? Aqui nessa tabelinha tem um resumo bom para vocês. Usualmente as que a gente tem no mercado hoje vão ser as nanoparticuladas e as microhíbridas ou nanohíbridas. As microparticuladas, elas são só indicadas para vestibular de dentes anteriores e para classe 5, porque elas têm uma resistência baixa. Já as microhíbridas, nanohíbridas e as nanoparticuladas, elas podem ser utilizadas tanto para dentes anteriores quanto para dentes posteriores. Como que a gente vai escolher então? Essas daqui são as principais, alguns exemplos comerciais para vocês, de resinas microhíbridas com nanopartículas, ou que alguns chamam de nanohíbridas, e a gente tem também a nanoparticulada, que é a Filtek Z350 da 3M, que teria só nanopartícula nela. Elas também podem ser classificadas quanto à viscosidade. Que classificação é essa? Elas podem ter um escoamento alto, que são essas resinas flow ou fluidas, que nem essa da imagem à direita, elas são bem fluidas e usualmente elas vêm ali na ponteira delas, como vocês estão vendo na imagem da Opalis Flow, essa pontinha de seringa justamente para vocês aplicarem elas na cavidade de maneira mais fluida. Elas podem ter um médio escoamento ou podem ter um baixo escoamento, que é o que a gente chama de resinas condensáveis ou com consistência regular, como essa da de baixo ali que vocês estão vendo. Já a classificação quanto à técnica de polimerização, essa daqui é bem importante que vocês entendam que as classificações elas se misturam. Quanto à técnica de polimerização, ela pode ser convencional ou ela pode ser bulk fill. O que é isso? A convencional é aquela que a gente vai utilizar com a técnica incremental, que eu já vou explicar daqui a pouco o que é. Já a bulk fill, bulk vem do inglês que é de massa, é que a gente não precisa colocar incrementos tão pequenos para utilizar essas resinas, a gente pode usar incrementos maiores para aplicar elas. Dentro da classificação da
técnica de polimerização, a gente pode ter as convencionais com consistência regular ou com consistência flow mais fluidas. E dentro das book fill, a gente também pode ter as regulares e com consistência flow. Então, o que eu quero que vocês entendam? Dentro de uma classificação, a gente tem outra classificação. A gente pode ter uma book flow e uma book regular, como a gente pode ter uma convencional flow e uma regular. Qual que é a diferença delas, então? As convencionais, elas podem ser utilizadas em incrementos de até 2 milímetros. Não dá para utilizar mais do que isso, senão ela não vai polimerizar. Elas vão ter monômeros de metacrilatos, vão ter uma maior tensão de contração e uma menor profundidade de polimerização. Por isso que a gente tem que usar esses incrementos menores. Já as book fill, elas geralmente são usadas em incrementos de 4 milímetros, algumas marcas um pouco mais. Vão ter monômeros mais elásticos, uma menor tensão de contração e vão permitir uma profundidade maior de polimerização. Por isso que elas são chamadas de book fill. Eu consigo usar uma massa maior de resina para restaurar o dente.